paz do Senhor a todos. Estou passando por aqui para compartilhar com os amigos e irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo a conclusão da mensagem As Vestes Espirituais. Vamos ler um texto bíblico, Êxodo, capítulo 39, versículo 1, parte A. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos trabalhando nessa temática e usando como base esse capítulo que fala sobre as vestes sacerdotais. Falando neste assunto, já falamos da mitra, das cores e assim os acessórios como o cinto, todos esses acessórios que têm uma simbologia e, como a palavra de Deus bem diz, todos os conteúdos do Velho Testamento é sombra das coisas futuras. Tudo isso estava simbolizando ao futuro, ao Novo Testamento, uma nova aliança que foi feita por Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Estamos em uma nova aliança e esta nova aliança, através dessa nova aliança, traz agora a salvação para todo mundo. Todo mundo agora tem direito a esta salvação mediante a fé. A salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus. Graça significa favor imerecido, ou seja, eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Estamos recebendo algo que não merecemos, mas Deus, pela sua bondade, pela sua bondosa misericórdia, estendeu o seu braço para nos salvar e nos dar a liberdade de glorificar a Ele. Meus queridos irmãos, tem alguns detalhes nas vestes espirituais, ou seja, nas vestes sacerdotais, como por exemplo, nós temos aqui as lâminas de ouro. A lâmina de ouro, o ouro ele tem uma grande representação na Bíblia. O ouro representa tudo aquilo que é puro, divino, precioso, tudo aquilo que é puro, que é incorruptível, tudo isso é a representação do ouro. Note que a Bíblia vai nos dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, quando há o ouro lá nas vestes sacerdotais, aquele ouro ele está representando a pureza, a incorruptibilidade, porque aquele que recebeu ali as vestes sacerdotais foi para ministrar no culto, para apresentar agora um culto a Deus, mostrando a incorruptibilidade, mostrando a perfeição, que Deus quer tudo perfeito. Haja vista que Deus fala para Abraão dizendo assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, o desejo de Deus é que toda a humanidade seja perfeita. Por isso ele chama para depois o homem andar na sua presença e se tornar varão perfeito. A Bíblia vai nos dizer, em Mateus capítulo 5, versículo 48, assim: sede, pois, perfeito, como é perfeito o Pai que está no céu. Então, todo o ouro que era usado ali nas vestes sacerdotais está representando a perfeição, a pureza, a incorruptibilidade. Também o sacerdote que apresentava o culto levítico naquele momento, ele estava também simbolizando ao sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, Jesus Cristo de Nazaré. Que esse Jesus, que apresenta o sacrifício, que apresentou o sacrifício puro, nele não houve nenhuma impureza, nenhuma incorruptibilidade. Ele é puro, verdadeiro, santo, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, ele é digno de ter esta pureza, de ter toda esta glória, porque ele é puro. Os cordeiros que era apresentado ali para ser imolado tinha que ser puro. Então, o sacerdote também tinha que estar numa pureza. E este sacerdote ali estava representando Jesus. O ouro é considerado um dos metais preciosos mais perfeito. Então, nós vimos que a palavra nos orienta e nos diz que Jesus é perfeito. Então, tudo aquilo que é para adorar a Deus tem que ser com perfeição. Então, o cordeiro que era para ser imolado tinha que ser perfeito, não poderia ter nenhuma mácula.
O ouro, ele representa, simboliza a perfeição, iluminação, conhecimento, representa a imortalidade. Então, o que é o ouro ali? Estava representando que o sacerdote queria aparecer de fato para ser puro, perfeito, era Jesus Cristo. E Jesus é imortal, Jesus é eterno. Jesus não nasceu, apenas ele veio para o ventre de Maria, mas ele já existia. Jesus não foi criado e Jesus não tem fim. Jesus é eterno. Então o ouro está representando isso, a imortalidade. E quando era apresentado o sacrifício ali, estava dizendo que aquele sacrifício era capaz de purificar os pecados da pessoa e livrar ele da condenação. Quando Jesus morre na cruz, veio exatamente para isso, para nos purificar os nossos pecados e nos livrar da condenação. Então, tudo isso é a questão da pureza, da imortalidade, da perfeição que o ouro representa ali nas vestes sacerdotais. A denominação ouro vem do latim, que significa brilhante. Louvado seja o nome de Jesus. Na realidade, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi perfeito, foi brilhante. E o ouro, ele estava exatamente representando isso. Aquilo que não teve falha, aquilo que foi consumado com perfeição. Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, ele disse assim, está consumado. Ou seja, foi perfeito o sacrifício, foi feito, está consumado. E a Bíblia vai nos dizer que o Pai se agradou desse trabalho. Deus se agradou do sacrifício, porque o sacrifício foi um sacrifício que deu para me resgatar, para me purificar, para comprar-nos das garras do mundo. Hoje fomos resgatados lá do mundo pecaminoso e hoje nós podemos dar glória a Deus. E a pureza do sacrifício de Jesus nos deu agora essa liberdade de dar glórias a Deus. Também lá nas vestes sacerdotais havia as pedras sardônicas. As pedras sardônicas, ela simboliza aqui pedras preciosas. Aliás, elas não só simbolizam, mas elas são as pedras preciosas. Era colocada ali nas vestes sacerdotais 12 pedras preciosas, 12 pedras sardônicas. E essas pedras, elas também têm uma grande importância ali nas vestes sacerdotais, ou seja, nas vestes do sacerdote. Aquelas pedras, cada pedra simbolizava uma das tribos de Israel, iria lá com o nome de Israel. Então, aquelas pedras levavam os nomes dos filhos de Israel até a presença de Deus. Aquelas pedras preciosas, como mostrasse uma preciosidade do sacrifício, está levando todos os nomes dos servos do Senhor à presença de Deus, tipificando para os nossos dias esse sacrifício perfeito de Jesus, que tem a preciosidade das pedras preciosas do sacerdote, leva todos os nossos nomes à presença de Deus. Porque Deus, Jesus, veio para morrer numa cruz exatamente para ser o nosso advogado, para ser o nosso intercessor, para ser o nosso ajudador, para ser o nosso consolador. Por isso que Jesus disse, não vou deixar vocês só, eu vou para o Pai, eu vou voltar, mas antes da minha volta, eu vou deixar o outro Consolador, enviarei o outro Consolador, porque o outro Consolador vai trazer agora o consolo, a perfeição do consolo. E exatamente essa preciosidade das pedras preciosas colocadas nas vestes do sacerdote, ela representava agora Deus levando, Jesus levando agora todos os nossos nomes à presença de Deus. Então, quando eu estou orando, quando você está orando, agora Jesus está fazendo um trabalho, o seu trabalho de intercessão lá nos céus. E o Espírito Santo nos ajudando, intercedendo com gemido inexprimível, ou seja, está fazendo um serviço de Jesus, nos consolando
levando todos os nossos nomes até a presença de Deus. Então, as pedras preciosas das vestes sacerdotais, ela estava representando exatamente essa ligação com Deus. Deus agora, Jesus, está levando os nossos nomes até a presença de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Agora, falando agora, outro ponto que nós precisamos explicar para os irmãos é sobre o peitoral. O que é o peitoral? O peitoral era uma couraça sagrada que estava no peito do sacerdote. E o que era que tinha ali no peitoral? Era chamado também de peitoral do juízo, porque ali estava duas partes ali, chamada o urim e o turim, dentro do peitoral, que tinha também essa simbologia. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui para explicar aos irmãos toda essa simbologia. Então, outra coisa que havia também nas vestes sacerdotais eram as romãs. As romãs, elas tinham um símbolo de ordem e riqueza. Mas para fechar a nossa mensagem, eu quero dizer para os irmãos que mais embaixo de todas as vestimentas do sacerdote, nas vestes sacerdotais, havia um tecido cercando todo o sacerdote, e aquele tecido era azul, todo azul. E bem embaixo do tecido havia ali romãs e um sinozinho, que a Bíblia vai chamar de campainhas. E havia uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha. Há um certo pregador, escritor de livros sagrados, livros que ele coloca aí, que já é bastante conhecido. Ele diz que aquelas romãs têm uma representação e aqueles sinos também têm uma representação. Primeiro, nós olhamos aqui para o que Paulo escreve sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Ele diz que assim como as romãs eram uma romã e uma campainha, uma romã e uma campainha, do mesmo jeito, o fruto do Espírito e os dons espirituais, há necessidade de nós, como crentes, servo do Deus Altíssimo, ter um dom, um fruto, um dom, um fruto. Sendo assim, nós estaremos sendo perfeitos, tendo a ferramenta de trabalho, que é os dons, para trabalhar na obra, e o fruto para podermos conservar a nossa vida com pureza, ser santo e agradável ao Senhor. Aqueles sinos que havia no sacerdote ali, quando ele entrava dentro do santuário para representar o sacrifício, ele teria que estar santo, puro, sem nenhum pecado, porque havia também, aquele sino era para as pessoas que estavam fora ouvir o sino, a zoada do sino, para que as pessoas soubessem que aquele sacerdote estava vivo ali. E aí a pessoa apresentava o sacrifício, o sacerdote apresentava o sacrifício, se não estivesse em pecado, ele voltava são. Mas se ele tivesse pecado, quando entrasse ali, ele morreria. Então o sino, eles tinham também essa capacidade de avisar as pessoas, para que as pessoas pudessem, se porventura aquele sacerdote morresse ali, ele já ia com uma corda amarrada ali sobre ele, para que as pessoas puxassem ele e ninguém entrasse lá, porque ninguém poderia entrar a não ser o sacerdote que estivesse perfeito para apresentar o sacrifício. Queridos irmãos, agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui, Deus nos dando essa oportunidade de levar este evangelho a toda criatura. Mas também agradeço a sua participação, de estar no canal, de estar ouvindo a palavra de Deus e de compartilhar também esta mensagem com outras pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.